Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém. Pode se assentar. Queridos, fé é um assunto de muito interesse no meio cristão. As pessoas investem muito dinheiro para aprender sobre fé. Porque no meio cristão, elas têm a ideia seguinte: se eu aprender como que é fé, eu posso conquistar muitas coisas da parte de Deus. Então, os seminários que mais enchem são aqueles que tratam a respeito de fé. As pessoas pagam e viajam muitos quilômetros, muitas milhas, para participar de palestras e seminários a respeito de fé, porque esse é um assunto muito popular na igreja. Amém? Todo mundo quer aprender sobre fé. Mas hoje eu quero ensinar sobre fé, mas abordando fé sobre um outro aspecto, que muita gente desconhece, ou muita gente ignora. Eu quero falar sobre honrar a Deus, e mostrar como que honrar a Deus é um dos grandes atos de fé da gente. Amém? No reino de Deus, existe uma lógica quase que matemática nas coisas de Deus. Como no mundo físico que a gente vive, por exemplo, existe uma lógica em tudo. Por exemplo, existe uma lógica entre semear e colher. Todo fazendeiro conhece isso muito bem. Nenhum fazendeiro é louco de querer colher uma safra de milho sem ter plantado antes. Porque é lógico, no mundo físico, que para eu colher, eu preciso primeiro plantar. É uma lógica. Todo mundo sabe disso. Só que no mundo espiritual existe essa mesma lógica matemática e a gente despreza. Porque a gente quer resultados de Deus, mas não quer cumprir os pré-requisitos que Deus estabelece para a gente. No mundo espiritual existe também lógica. Se eu honro a Deus, por exemplo, eu não posso dizer que eu não creio nele. E se eu creio em Deus, eu não posso deixar de honrar, porque é uma lógica. Fé está intimamente ligado com honra. Vocês estão entendendo isso? Honrar a Deus é um ato nobre de fé. Glória a Deus. E como nós estamos enfocando prosperidade financeira do ponto de vista da palavra de Deus, então nós precisamos entender que a bênção financeira, ela não pode ser manifestada sem que haja honra a Deus. Deus estabelece a seguinte maneira: você me honra e eu te abençoo, tudo bem? É Deus falando com você. Você primeiro me honra e eu garanto que eu te abençoo ricamente. É assim que funciona. É a lógica matemática do reino de Deus. Agora, o que é honrar? A palavra hebraica para honra é peso. Porque os israelitas entendem que quando algo tem peso em nossas vidas, é porque a gente honra. Ou seja, peso no sentido de quê? No sentido de importância. Amém? Quanto mais importante, mais honra. Porque tem mais peso. Quanto menos importância em nossas mentes, menos peso ou menos atenção a gente dá a alguma coisa.
Você vê isso na vida comum, por exemplo. Quando você honra o seu cônjuge, você dá peso ao que ele fala, ao que ela fala. Você que não é casado ainda, ou você que já é casado, sabe o que eu estou falando. E os que não são casados vão saber rapidinho. Que quando você não dá peso ao que a sua mulher fala, você vai sofrer graves consequências. A Michele balançou a cabeça, concordando. Porque a gente tem que saber o seguinte: a honra, ela é equivalente à importância àquele que a gente está honrando. Existe uma equivalência aí. Quando a palavra de Deus diz: honra o teu pai e a tua mãe, por exemplo, você deve honrar pai e mãe em função de Deus, porque você honra a Deus, você honra seus pais e suas. Existe uma grande dificuldade nas pessoas honrarem pai e mãe ruim. Estava conversando com uma pessoa hoje ainda, e ela estava me contando a experiência de como o pai dela era ruim, como o pai maltratava a mãe, ela, a irmã. E eu tive que falar assim: olha, Deus espera que você perdoe o seu pai, mesmo que ele já tenha morrido, porque esse fantasma continua no seu coração, e você tem que honrar o teu pai, mesmo que ele não te trate legal, porque é uma questão de honra primária a quem? A Deus. Isso é difícil. Amém? Então, antes da gente sair daqui, eu quero deixar 3 pontos bem claros na mente de vocês sobre honra a Deus. Amém, queridos? O primeiro ponto que fica claro para nós é o seguinte: as dificuldades da vida evidenciam o poder da honra que a gente está dando a Deus. As dificuldades. Porque se você estudar a Bíblia, você vê Deus ensinando o seu povo a colocá-lo em primeiro lugar, principalmente nas dificuldades que o povo está passando. Quanto mais difícil está a circunstância, mais honra você tem que dar a Deus. Você não pode quebrar a fibra. Amém? Deus te testa. A palavra de Deus diz que Deus testou Israel e o humilhou no deserto para que ele aprendesse a depender de Deus. Amém. Isso são poucos que dão amém. Amém? Então honra tem a ver o seguinte: honra tem a ver com fé, porque precisa ter fé para honrar alguém invisível. Exatamente quando o que é visível procura falar mais alto no seu coração. E esse é o ponto mais alto da honra. Por exemplo, quando é que a gente honra mais a Deus? Quando a gente se recusa a adorar um ídolo? Ou quando ofertamos a Deus as primícias do nosso ganho? Boa pergunta, né? Se você for religioso, você vai falar assim: é claro que a gente honra mais a Deus quando a gente se recusa a adorar um ídolo. Eu digo assim: não. Por quê? Porque honra é uma coisa só. Amém, irmãos? Preste atenção nisso. O que é honrar a Deus? Honra é um nível só. Você honra a Deus quando você não se dobra a um ídolo. E honra a Deus quando você obedece a Ele em tudo aquilo que Ele te pede. Tudo é honra. Porque honra é fé e honra é obediência. Amém? Veja, por exemplo, o exemplo de Abraão. Abraão era chamado pai da fé. Você sabe que Abraão dava o dízimo de tudo o que ele conquistava. Mas não só isso. Abraão também estava disposto a quê? A adorar a Deus, somente a Deus, e não idolatrar quem? Quem?
o seu filho. Vocês lembram que Isaac era o filho da promessa? O que aconteceu com o coração daquele velho? Quando ele viu aquele menininho, na velhice dele, ele se apaixonou por Isaac. E aquele amor por Isaac começou a crescer enormemente no coração de Abraão. E agora, Abraão, que dava o dízimo de tudo a Deus, preste atenção que eu estou falando de dois aspectos da vida de Abraão. A vida financeira de Abraão era totalmente consagrada a Deus, mas agora ele tem um ídolo. Ou melhor, ele não tem ainda um ídolo. Está se formando no coração dele um ídolo, que é o filho. Às vezes a bênção que Deus nos concede começa a tomar o lugar daquele que doa a bênção a nós. E Deus então olha para Abraão e diz assim: Abraão, eu quero que você prove algo para mim. Eu quero que você pegue o seu filho, o teu único filho, e sacrifica ele no Monte Moriá para mim. Amém? Vocês conhecem muito bem a história, eu não vou me alongar muito, mas vocês viram que Abraão não somente honrou a Deus nas primícias de tudo que ele tinha, mas ele também estava disposto a sacrificar aquilo que era melhor no coração dele, a saber, o seu próprio filho. O que é isso senão fé e honra? Se Abraão tivesse apenas fé em Deus, preste atenção nessa lógica, e não honrasse a Deus, a fé de Abraão não seria eficaz. Porque o que a gente faz como igreja é o seguinte: a gente diz assim, eu creio em Deus. Mas o ponto forte da nossa crença é até que ponto estamos querendo honrar a esse Deus que dizemos que cremos. Porque quando você está disposto a honrar a Deus, você está disposto a realmente provar a sua fé. É o que aconteceu com Abraão aqui. Amém? O que é obediência, igreja? Veja, é só uma questão semântica, ou seja, é uma questão de significado de palavra apenas. Obediência é a mesma coisa que honra. Sim ou não? Se você é meu filho e você me obedece com amor, você está me honrando. Amém? Veja, por exemplo, os exemplos bíblicos. A vida de José, por exemplo. José era um homem fiel a Deus. José foi vendido pelos seus irmãos, foi maltratado, foi jogado numa cova, depois foi vendido para o Egito. Mas a palavra de Deus diz o tempo inteiro em Gênesis: e Deus estava com José. Interessante que hoje a gente lê Gênesis e a gente sabe que Deus estava com José, porque a gente lê Gênesis. Mas eu quero dizer uma coisa para você: no momento que José estava vivendo, ele não tinha o livro de Gênesis para ler. Ele tinha que crer que Deus estava com ele, sem que um livro falasse, e Deus estava com José. E a gente tem que viver a mesma coisa. A gente quer 10 profetas dizendo assim para a gente: vai firme que Deus está com você. José não tinha nada disso. Tinha apenas o ensinamento do pai dele, que era Jacó. Quem foi o profeta na vida de José? Jacó. Ele não tinha mais ninguém, ele não tinha as escrituras sagradas. Mas a palavra de Deus, depois de escrita, dizia: e Deus estava com José. E José era um sujeito que honrava a Deus em tudo. E porque ele honrava a Deus em tudo, Deus sempre honrava a ele em tudo. Deus tirava ele da cova e colocava ele numa casa boa para trabalhar. E ele fazia o melhor que ele podia. E o diabo tentava derrubar José. Isso acontece na sua vida. Quando você honra a Deus, o diabo tenta contra a tua vida, mas não se desespere, porque isso faz parte do jogo.
Tem crente que fala assim, eu não vou mais no culto de oração porque o diabo vai pegar no meu pé. É assim que funciona a vida cristã? Não. José era livre o tempo inteiro por Deus. Aí vinha outro problema. E vinha outra solução. Vocês se lembram quando José foi lançado na cadeia? Depois que aquela mulher de Potifar tentou agarrá-lo? Porque até isso acontece quando você está honrando a Deus. Você vira o Tom Cruise. As mulheres vão olhar para você e falar, uau! Mas não se encante muito. Não é a tua beleza que está fazendo muito sucesso. É o mundo espiritual que está querendo tirar você da rota. Amém, homens? Amém. Então, queridos, o que aconteceu com José quando ele foi para a cadeia? A palavra de Deus diz que José era um sujeito que ele não se intimidava com tempo ruim. Você pode ler a Bíblia, leia esse texto de José. Você nunca vê José com cara feia. Porque no íntimo do coração dele ele sabia uma coisa: Deus estava com ele. Amém? E quando ele vai para a cadeia, diz a Bíblia que ele vira gerente da cadeia. Aleluia. Porque a palavra de Deus te prospera até no inferno. Você pode cair no buraco que for. Deus estando com você, Ele vai te levantar de lá. Amém. Porque você está honrando a Deus. Ele sempre vai te honrar. Isso que está falando não é o pastor Israel. É Deus que está falando para você essa noite. Amém? Você olha a vida de Daniel, por exemplo. Outro cara que sabia muito bem essa questão de honra. Daniel honrou a Deus a ponto de ser jogado aonde? Na cova dos leões. Você já pensou nisso? Você vai pensar assim comigo, pastor, quando a gente honra a Deus, então a gente tem que ser jogado em cova de leão, cadeia. Às vezes sim. Mas eu garanto uma coisa para você. Quem é maltratado honrando a Deus, são os mais honrados pelo poder de Deus. Amém. Porque Deus é um Deus de compensação gloriosa. O crente comodista, o crente que não gosta de sair da zona de conforto, não conhece as grandes dimensões do poder e da bênção de Deus. Amém? Então a gente vê Daniel se recusando a se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. E ele é jogado na cova dos leões. E a palavra de Deus diz que os leões estavam o quê? Famintos. Mas a Bíblia diz que Deus manda anjos lá dentro e fecha a boca dos leões. Fala, aqui ninguém vai comer hoje. Amém? Preste atenção nisso. O que mais que a gente pode ver na Bíblia? Os amigos de Daniel, Sadraque, Meseque e Abednego. Aqueles 3 jovens que também tiveram grandes dificuldades porque honraram a Deus. Onde é que eles foram lançados dessa vez? Na fornalha ardente. Você fala, pastor, quem honra a Deus tem problema. Pode ser que sim, mas também tem livramento. Amém. Porque a palavra de Deus diz que os soldados que levavam Mesaque, Sadraque e Abednego para dentro da fornalha, todos eles caíam fulminados pelo fogo, mas eles permaneceram vivos dentro da fornalha pelo poder de Deus. E Nabucodonosor, o rei, vendo de longe, viu, não 3, mas viu 4 figuras dentro da fornalha. Amém? Porque o anjo do Senhor estava com eles dentro da fornalha. Amém? Honra significa resultado. Guarde isso, amados. Honra traz o quê? Resultado. Sempre. Toda vez que você honra, você vai ter resultado divino. Aleluia. Glória a Deus. Outro exemplo bíblico. A viúva de Sarepta, aquela viúva de Elias. Como é que aquela mulher honrou a Deus? Quem sabe dizer para mim?
Você se lembra que a mulher era pobre? Exatamente. Ela era pobre. Diz a Bíblia que ela só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de óleo, de azeite. Mas Deus antes, é interessante o texto. A palavra de Deus diz que antes, Deus fala com Elias no ribeiro de Querite e fala assim: Elias, é hora de você mudar de posição. Eu quero que você saia daqui do ribeiro de Querite e vai até Sarepta, porque eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Que coisa maluca. Pensa nisso. Deus diz assim: há sustento para você com uma viúva que está morrendo, quase morrendo de fome. E quando Elias chega a essa viúva, diz a Bíblia, a primeira coisa que ele pergunta para a mulher é a seguinte: o que é que você tem em casa? E você aqui que está ouvindo essa mensagem nessa noite, sempre acha assim: pô, eu não tenho muito para servir ao Senhor. Mentira! Às vezes Deus tem provido para a tua vida grandes talentos e você não está usando para Deus. Às vezes você tem tudo para servir ao Senhor e não serve. E essa viúva diz, o texto, que ela quase não tinha nada, mas ela disse assim: eu tenho uma coisa, eu tenho um pouquinho de farinha e um punhado de azeite. E o profeta disse: é o bastante. Mas eu quero que você faça algo. Você vai fazer primeiro um bolo para mim. Não para você, preste atenção nisso. Você vai fazer primeiro um bolo para quem? Para o profeta. Quem é o profeta? Representante de Deus. Qual é o princípio que o profeta está querendo trazer ao coração dessa mulher? Que se ela honrar Deus em primeiro lugar, o milagre virá automaticamente na vida dela. Amém. E essa mulher, sem titubear, ela vai imediatamente e faz um bolo para o profeta. E a Bíblia diz que o azeite não parou de escorrer até que todas as vasilhas estivessem cheias. Amém? Glória a Deus por isso. É maravilhoso como que Deus faz as coisas, né? Mas vocês estão percebendo o que aqui? O que existe de comum entre a história de José, de Daniel, dos 3 jovens e da viúva? A honra. Mas o que veio antes da honra? Dificuldade. Então, o primeiro ponto da minha pregação é que as dificuldades evidenciam se nós estamos honrando a Deus ou não. Eu detesto o crente que reclama de dificuldade. Nunca mais vocês vão reclamar de dificuldade para mim. Pode reclamar. Mas você conhece a minha posição. Você pode sentir dor na dificuldade. É legal chorar. É bom. Você é humano quando você chora. Você é humano quando você pede ajuda. Mas nunca reclame. Nunca fique pensando: por que a minha vida é assim? Será que Deus esqueceu de mim? Sabe, esse tipo de coisa não deve sair da boca de alguém que é de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Deus é com você. Amém. Já está escrito: eis que estou convosco todos os dias, até onde? Até a consumação do século. Levante a mão quem tem fé agora. Quem crê de verdade que Deus está com você? Amém. Uau. Sim. Amém. Amém, queridos? Então o primeiro ponto é esse. Sem dificuldade, você não pode provar que honra a Deus. Tem que ter dificuldade. Você quer ver como que isso é verdade na área financeira? Quando Deus fala assim para você: eu quero que você faça uma oferta para alguém que está necessitado. A pessoa precisa ter sensibilidade nesse coração. Sensibilidade significa ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco. Vocês estão entendendo isso? A palavra de Deus diz nos evangelhos: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Às vezes o pastor diz assim, o pastor divino diz assim: eu quero que você dê essa oferta para aquela pessoa pobre. E você está duro a beça. Você está passando dificuldade financeira.
E a coisa mais ilógica na mente humana é dar algo quando eu estou precisando. Isso é ilógico. Mas o maior ponto da honra é este. O maior ponto da honra é você ofertar com fé a Deus, mesmo que você quebre. Entenderam isso? A sua fé não é fé enquanto você não chega nesse ponto. Senhor, eu vou te honrar mesmo que eu não tenha dinheiro amanhã, porque eu estou primeiro te honrando aqui. O que eu estou fazendo aqui com vocês não é uma lavagem cerebral para você dar dinheiro aqui na igreja. O que eu estou ensinando é um dos princípios mais poderosos da palavra de Deus para você crescer financeiramente. Vocês estão entendendo isso? Amém. Então, o primeiro ponto é as dificuldades que tem que ter na vida da gente. Você nunca vai ser um doador extremista, extremo, se você não aprender a doar no meio da sua dificuldade. Se você estiver esperando até bastante grana no banco para você começar a dar dízimo e oferta na igreja, eu vou dizer uma coisa para você, você está enganado. Porque a gente só vira doador na presença de Deus quando a gente está com um salário baixo e a gente tira dali para ofertar primeiro a Deus. Vocês estão entendendo? É quando a gente está ganhando pouco, que a gente tira aquela primeira parte e fala assim, Senhor, eu não posso mais viver sem te honrar. Daqui para frente, de hoje em diante, desta semana em diante, eu vou tirar a primeira parte do que eu ganho para o Deus Todo-Poderoso. E Ele vai começar a mostrar para mim que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na minha vida financeira. Segunda coisa, honrar a Deus significa dar o primeiro lugar à pessoa que a gente honra. Porque Jesus disse que os primeiros lugares das festas naquela época eram dados às pessoas mais importantes na mente de quem? Na mente do cara que estava fazendo a festa. Então, nas festas da antiguidade, do tempo de Jesus, funcionava assim. Tinha um salão e tinha um monte de cadeira. E na mente do israelita que estava dando a festa, as primeiras cadeiras aqui era para gente que no coração dele tinha mais peso. O que é peso em hebraico? Honra. Então aqui vai sentar o fulano, a fulana, o fulano, que são meus amigos íntimos. Esses caras são do meu coração. Eles vão sentar aqui. Então Jesus falou o seguinte: cuidado para que você não chegue numa festa e ocupe o primeiro lugar da festa. E depois o dono da festa chega para você e fala assim: quem falou para você sentar nessa cadeira? E pegue no seu bracinho e te coloque no último lugar. Jesus falou isso, foi Jesus que falou isso. Aí Jesus diz assim: antes, senta-te no último lugar e espera que o dono da festa fale: ei, você aí, vem cá, porque eu te honro, senta aqui. Amém? Honra é dar o primeiro lugar à pessoa que a gente honra. Tudo bem, igreja? Ok. Então vamos pensar o seguinte: sem darmos o primeiro lugar, a gente não sabe o que é honrar. Vou provar isso até o fim dessa mensagem. Daí que Deus amarra o fator bênção a dar a Ele o primeiro lugar em tudo. Sempre. Você só é abençoado se você der o primeiro lugar a Deus primeiro. É uma redundância que eu falei. Dar o primeiro lugar a Deus. Se você não der o primeiro lugar a Deus, embora você tenha todas as bênçãos de Cristo já legalmente, essas bênçãos não são manifestadas na sua vida. Por isso que tem gente, crente, que quebra a cabeça direto e não conhece o poder da bênção. Pastor, eu vivo com dificuldade, que vida é essa? Ai, minha vida está... Porque você não dá lugar a Deus em primeiro lugar. Essa é a verdade bíblica. Amém? Olha esse texto que a gente acabou de ler, queridos. O que diz o texto? O texto diz assim: honra o Senhor com os teus bens. Coloca para mim aqui, por favor. Coloca o texto de Provérbios 3, 5, 6.
Honra o Senhor com os teus bens. E com o quê? Com as primícias de toda a tua renda. O que significa a palavra primícia? Quem sabe? A primeira parte. Não é a última parte. Ok? E se você fizer isso, o que vai acontecer, diz a Bíblia? Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Lagares era onde pisava as uvas para fazer vinho. Amém? Então, dar a Deus o primeiro lugar significa dar a Ele dos primeiros frutos de tudo que a gente ganha. Não do que sobra. Muita gente dá a Deus na igreja, mas não vê a bênção de Deus poderosa se manifestando. Por quê? Porque a pessoa dá quando sobra. E isto não é honra, isso é desonra. Quando você fala assim, bom, já paguei a Nevada Pau, já paguei a Cox, já comprei meu iPad, já comprei, já fui no melhor restaurante, já... Vamos ver o que sobrou aqui para Deus. É assim que funciona? Ah, sobrou essa nota de 5. Vamos honrar o Senhor. Isso aí é ofensa ao teu Deus. Eu quero ensinar isso para a igreja. Você está ofendendo aquele que você está dizendo que honra. Amém? Olha só, a lei de Deus, a lei de Moisés ensina muito a gente. Tem muita coisa na lei que eu amo, porque ensina a mentalidade que Deus imprimiu nos israelitas para que aquele povo honrasse a Deus. Quer ver? Abre lá no livro de Êxodo, capítulo 13. Está aqui o texto, não precisa abrir não, vou pedir para o Júnior colocar. Êxodo 13, versículo 1 e 2. Olha o que Deus diz assim. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre da sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, porque é meu. Olha como que Deus fala com autoridade. Deus está falando o seguinte para os israelitas: o negócio é o seguinte, turma. Tudo que nascer vivo aí, o primeiro é meu. Está entendendo? Deus não tinha politicamente correto. O primeiro filho teu é meu, é consagrado a mim. O primeira vaca, o primeiro animal, bezerro, ovelha, cabrito que nascer no teu, é meu. Você vai ofertar a mim. É primícia. O que é primícia? A primeira parte. E aqui em Provérbios a gente vê isso. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de quê? De toda a tua renda. Aí você pergunta para mim assim, pastor, toda a minha renda o que é? É tudo que você ganha. Você ganhou com salário? Santifica a primeira parte para o Senhor ali. Ah, você recebeu um bônus que você nem esperava. Aquele bônus também é renda. Santifica a primeira parte daquele bônus. Ah, de repente veio para mim algo lá do Brasil que eu não esperava. Santifica a primeira parte daquilo. Continua honrando ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Isso é honrar a Deus. Amém? Nós vamos ter pelo menos mais 2 mensagens sobre vida financeira. Eu vou entrar no dízimo. Eu ainda não entrei nisso. E eu devo falar também sobre a questão de semeadura e colheita, que é algo poderoso, que a gente precisa aprender. Mas hoje eu quero que você saiba o seguinte: a gente tem que aprender que a gente tem que santificar. Essa palavra é poderosa, irmãos, presta atenção nisso. Sem você santificar parte do que você tem, todo o resto fica não santo. Olha como que é perigoso isso. Quando eu santifico a primeira parte do que eu ganho, Deus santifica o restante que está comigo. E o inimigo não consegue mexer naquilo. Estão entendendo isso? Esse é poder espiritual. Vocês vão aprender comigo aqui que mesmo nessa época da graça que nós estamos vivendo, os princípios do Velho Testamento ainda funcionam.
Satanás ainda ataca a vida financeira, mas quando a gente santifica parte daquilo que nós ganhamos, a palavra de Deus diz que Deus protege o restante daquele ganho para nós. O inimigo não consegue mexer. Quando eu falar em dízimo, eu vou entrar em mais detalhes sobre por que a gente ganha tanto dinheiro e a gente parece que vive com o bolso furado. A gente vai entrar nesses detalhes nas próximas mensagens. Tá bom? Mas aqui, para acabar, eu queria pensar o seguinte. O último ponto é o seguinte: a honra a Deus, ela sempre invoca a fidelidade de Deus para nós. Isso é uma coisa tremenda que eu acabei de dizer. Você sabe o que significa invocar a Deus? A palavra invocar, ela é usada por nós de maneira equívoca. Porque o brasileiro pensa assim, o sujeito é invocado. Qual é a ideia de invocado para o brasileiro? O cara está com raiva, não é isso? O sujeito está invocado. Lá no Nordeste, pior ainda, lá no Ceará, invocado é um cara porreta, um cara... Hã? Um cara que sabe fazer as coisas, esse cara é invocado. Se a gente entender as palavras de maneira equivocada, a gente não entende a Bíblia. Porque quando a gente fala invocar a Deus, significa provocar Deus em resposta a nós. É uma provocação santa. Vocês estão entendendo isso? Você quer ver quando você provoca Deus a te responder? Quando você honra Ele, Ele fica provocado a te responder. Ele fica invocado. Deus, é impossível que Deus não responda, porque a honra dele está em jogo. A fidelidade do Senhor é invocada. Aí você vai falar assim para mim, presta atenção nisso, porque nós precisamos ser claros aqui. Tem muita gente que está honrando ao Senhor em ministérios errados. É um assunto que é difícil dizer. Mas tem muita gente que manipula a igreja para arrecadar dinheiro, certo? Mas tem gente que, mesmo assim, honra a Deus no meio dessa gente. E é abençoada. E você vai perguntar, como que pode acontecer isso? Porque Deus está sendo invocado na sua fidelidade. Um dia Deus vai ajustar as contas com os maus líderes, com o que eles fizeram com a grana. Mas o coração daquela pessoa, cheia da graça, cheia de amor para com Deus, é contemplado, porque Deus é invocado na sua fidelidade para com aquela pessoa. Amém? Quanto mais se você der num ministério sério, você fará bem ao Senhor. Amém? Então, queridos, ninguém que honra a Deus deixa de experimentar a fidelidade do Senhor. E, em vista de tudo isso que eu falei, eu quero desafiar você. A igreja precisa ser desafiada nesse sentido. Talvez você está aqui essa noite, você está ouvindo essa palavra que não é minha, é a palavra do Senhor. Você tem pensado, puxa vida, eu estou ouvindo essa palavra, mas a minha vida financeira com Deus não é uma vida de honra. Eu nunca levei a sério a vida financeira com Deus. Eu não quero julgar ninguém, queridos, eu não quero condenar você. Amém? Esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é despertar você para as bênçãos do Senhor. Note aquilo que eu falei na primeira mensagem aqui, eu disse, Deus não é um tomador, Deus é um multiplicador. Amém? Deus não está afim do teu dinheiro, Ele está afim de multiplicar o que é dele e está na tua mão. Então, você vai pensar muito seriamente no que eu estou falando. Se você quiser ter uma reviravolta para valer na sua vida financeira, a partir de hoje, faça um compromisso, não comigo, faça um compromisso com Deus, de falar assim, Pai, eu quero honrar o Senhor. Eu não posso dizer que tenho fé em Ti, se eu não honro a Ti.
Porque fé é a mesma coisa que honra. Se você tem fé em Deus, você sabe que Ele, a responsabilidade é dele, de cuidar de você. Sabe por que tem gente que tem medo de dar na igreja? Porque ela pensa que ela se banca. Essa mentalidade está errada. Quem te banca é aquele que diz para você dar para ele. É Deus. Então, eu desafio a igreja profeticamente, em nome de Jesus Cristo. Eu desafio o seu coração mesmo. A partir de hoje, faça um propósito com Deus de trazer para esta igreja, para este ministério, que é o ministério que você atende. Esse é um outro ponto importante para você. Nunca frequente uma igreja, ouça a palavra de uma igreja e dê dinheiro em outra igreja. Porque é a mesma coisa de comer no McDonald's e pagar o Taco Bell. Faz sentido o que eu estou dizendo? Você está sendo... A palavra de Deus diz que aqueles que ministram a você, os pastores que ministram a vocês, precisam receber de vocês a parte material de vocês. É bíblico, é a palavra de Deus que diz isso. Quando eu digo eu estou dizendo a igreja, o ministério. Então, você tem que entender isso. Que toda essa questão que eu estou pregando todo domingo aqui, não é para o meu benefício. É para o benefício de quem? De vocês. Nas próximas mensagens, nas próximas 2 mensagens, nós vamos ver por que a gente não prospera nunca. A nossa vida é aquele arroz com feijão constante. A gente não conhece, sabe, níveis maiores de prosperidade. A gente não conhece milagres na vida financeira. Sabe o que é milagre? É você dar aqui, amanhã bate na tua porta alguém com uma grana e fala, está aqui, eu senti no coração de te dar. Essas coisas acontecem só na vida de quem é ousado de honrar a Deus. Amém, igreja?